compartilhando com ele, conversando, e eu falei, rapaz, eu tinha um sonho de levar o Davi Sasser lá na igreja. Aí ele falou, não, mas espera um pouquinho, o Davi é meu amigo, espera aí, vamos ligar para ele agora. E já mandou um WhatsApp para o Davi já respondeu, e nosso irmão Davi Sasser está aqui nessa noite. E eu queria convidar o irmão Davi Sasser, a Verônica e sua esposa, para subirem aqui. Eu queria aplaudir o Senhor Jesus com honra. Aleluia! Louvado seja Deus! Davi, Deus abençoe, Canela. Deixa Deus te usar, fica à vontade. Abre a geladeira, põe o pé no sofá. A casa é tua, a casa é do papai, viu? Apresenta aí a Verônica, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, aleluia, glória a Deus. Pega aqui, meu amor. Tudo bom, graça e paz? Tudo na bênção? Aleluia, glória a Deus. É bom estar com vocês aqui para adorar o nome do Senhor, bendizer a Jesus. É bom ter conexões. Importante a gente ter boas conexões. As boas conexões sempre vão nos levar a boas amizades, a bons lugares. Eu não sei se você está do lado de uma pessoa abençoada aí, que vai te conectar a outras abençoadas, mas se é verdade isso, olha para ela, dá um sorriso, fala, estou contando contigo. Tem que falar igual a carioca assim, ó, estou contando contigo para me botar na fita só em coisa boa, viu? Só em coisa boa. Aleluia, aleluia. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pelo convite, a sua esposa, a sua família. Deus abençoe a vocês poderosamente. Eliezer, obrigado, mano. Salvou aqui, viu? Eu geralmente ministro com a minha equipe, com a minha banda. Então, quando a gente está sozinho, parece que está faltando alguma coisa. Assim, é igual o cara que canta com violão o tempo todo. E quando tira o violão dele, parece que não sabe o que fazer. Mas que bom que o Eliezer está aqui hoje com a sua galera aí para me ajudar a adorar o Senhor. Isso é muito bom, viu? Obrigado, mano. Deus abençoe. Estou aqui com a minha digníssima, amada, excelentíssima. Todos os adjetivos que existirem na terra para minha esposa amada Verônica Sasser. Eu queria que você desse um aplauso ao Senhor pela vida dela. Aleluia! Alegria também muito grande estar aqui com vocês nessa noite, celebrando ao Deus, o Senhor dos Senhores. Vamos fazer uma festa para Ele, porque Ele é digno. Se estamos aqui nessa noite por causa dEle, não é? Se não fosse a misericórdia, a graça, onde nós estaríamos? Então hoje é a noite de celebrar, de adorar, de agradecer. Alegria estar com você, pastor, pastora. Prazer. Obrigada aos músicos também desde já pelo carinho, parceria divina. Deus abençoe vocês. Amém. A sua esposa também está aí, né, meu brother? Minha amiga. Bom vê-la, minha amada. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode ficar de pé? Mais um pouquinho. Glória a Deus. Tem tanta criança aqui. E tanto adolescente, jovem misturado aí. Tá uma coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quando Davi estava trazendo a arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém, lá em 2 Samuel capítulo 6, ele tenta a primeira vez, é frustrado ali porque estava fazendo a coisa da maneira errada. E da segunda vez então, porque a arca vai para a casa de Obed-Edom, da segunda vez ele reúne os sacerdotes, os levitas, e vão levar a arca até Jerusalém, colocar a presença de Deus, ou aquilo que simbolizava a presença de Deus, colocar no lugar principal da nação de Israel. Jerusalém, Monte Sião, era o lugar central, o lugar principal da nação de Israel. Então ele foi levar a presença de Deus para o lugar principal. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer sempre que a gente entra na presença do Senhor, é pegar a presença dele e transportá-la para o lugar principal da nossa vida, para Sião do nosso coração, e aproveitar e levar ela lá para dentro da nossa casa, amém? Essa presença poderosa de Deus. Mas o interessante é que Davi fazia, nesse trajeto, nesse percurso da casa de Obed-Edom até Jerusalém, Davi sacrificou bois e ovelhas, mas ele fazia algo muito interessante. A Bíblia fala que ele foi para o meio do povo, porque o rei tinha um lugar destacado para ir, uma carruagem talvez, um trono que as pessoas o levassem, mas ele desceu e foi para o meio do povo,
para adorar a Deus. E a Bíblia fala que ele dançava e saltava diante do Senhor com todas as suas forças. Todas. E eu entendo que diante da presença de Deus só pode existir um tipo de pessoas: aqueles que estão dispostos a saírem de suas posições e engrossarem a multidão daqueles que querem celebrar o Senhor com toda a sua força. Só existem os adoradores, querido. Só existem os adoradores. Não tem outro tipo de gente que possa permanecer na presença do Senhor, que possa conduzir, levar a presença do Senhor. Aonde estão os adoradores aqui nessa noite? Quantos estão dispostos a celebrar o nome do Senhor com toda a sua força? Quantos estão dispostos a fazer o que for preciso nessa noite para atrair a presença do Senhor? Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Eu quero então celebrar o nome do Senhor com você. Faça o seguinte: essa mão que você levantou, dá um abraço forte em quem está perto de você. Fala assim: meu irmão, vamos adorar juntos, vamos celebrar juntos o nome do Senhor. Toda sorte, bênção. Uou! Vamos celebrar o Senhor! Yeah! Aproveitando que tem crianças aqui na frente, adolescentes, jovens, vamos cantar ao Senhor essa canção. Ela nos ajuda. Uou! Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim, todo mundo com a mão lá em cima, vai! Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim, prosperarei. Pra direita, para a direita, para a esquerda, a minha frente, yeah. Para a direita, yeah. Para a esquerda, minha frente, yeah. Vai! Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou. Quem pode liberar um brado de vitória? Nas palmas, canta. Por onde eu for, a tua bênção, você me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa, prosperarei. Eu creio. Os meus celeiros fartamente o quê? Se encherão. Minha casa terá sempre provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa, prospera. Se você crer, para a direita, vai! Para a direita, para a esquerda, a minha frente, para a direita, yeah. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou. Por todo lado, yeah, yeah. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu posso cantar, eu posso cantar. Eu sou livre, eu sou livre. Eu posso dançar, eu sou livre, eu sou livre. Posso gritar, sou livre. Eu posso pular, 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 pular. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Yeah! Grita! Por isso eu grito, grito, grito!
Segura o teu irmão assim, ó. Segura o teu irmão, segura o teu irmão. Hey, yeah. Oh. Teve gente perto de você que você foi 30 centímetros para a direita, ele foi só 15. Saca? Eu quero que você ajude o seu irmão então aqui nessa noite, amém? Amém? Aleluia. Olha para ele. Fala assim, ó, o Senhor vai derramar sobre você alegria, força, para você gastar essa força na presença do Senhor. Amém? Segura a mão dele, canta para ele. Prosperarás, transbordarás. Canta para ele, canta para ele. Prosperarás. Vira para outro de canta, vai. Prosperarás, transbordarás, prosperarás. Oh, agora segura a mão, levanta a mão no teu irmão, diga prosperarei. Prosperarei, transbordarei, prosperarei. Todo mundo para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente, girando, por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Sou por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Para terminar as palmas, vai. Oh, se você crê, dê um aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. As circunstâncias, as adversidades tentam parar a nossa alegria, parar a nossa força, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que tem um detalhe: pode vir o inferno inteiro contra mim, contra você, ninguém vai poder tirar de nós aquilo que o Senhor colocou em nós. Levanta a mão comigo, diga: mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel, yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, ei, minha, oh, Ele, yeah, diante. Se tentam destruir-me, canta. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, yeah, tramam contra mim, querem entulhar meus poços. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo? Tem o selo de Deus em você, meu irmão. Uou! Que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido, oh, você é fiel. O teu Deus é fiel. O teu Deus é fiel, yeah. O meu Deus nunca. Eu sei que chegará minha vez, minha
meu Deus nunca falhará. O meu nunca, eu sei, minha sorte, Ele diante dos meus olhos. Deixa eu dizer algo para você. O inimigo, o diabo, ele não pode tirar de você aquilo que o Senhor colocou em você. Ele nem mesmo pode tirar você da mão de Deus. A Bíblia fala que aquele que está na mão do Senhor, o inimigo não pode arrebatar, o inimigo não pode pegá-lo. Quantos aqui estão na mão de Deus? Quantos aqui estão na mão de Deus? Eu creio nisso, eu creio nisso. O que o diabo tenta nos fazer, o que o diabo tenta fazer é nos convencer a parar. Já que ele não pode nos parar, então ele tenta convencer a gente através de sugestões a parar. Agora, não foi Deus que mandou você parar. São as circunstâncias que estão tentando te convencer a parar. Porque sobre a tua vida, querido, tem um selo, tem uma marca. A mesma marca que havia sobre Davi. Davi foi ungido por Deus. Davi foi levantado pelo Senhor, querido. E mesmo no dia em que Absalão, seu filho, tentou tomar o trono de Davi, sabe o que Davi fez? Sabe o que Davi fez? Davi não fez nada. Davi não fez nada. Absalão tentou tomar o trono. Sabe o que Davi fez? Nada. Davi saiu do palácio, querido, porque a quem o palácio pertence de direito não precisa brigar por ele, não precisa defendê-lo. Quem defende é aquele que te colocou lá, querido. Quem defende é aquele que te colocou lá. Você tem o selo dele na tua vida, querido. Você tem o selo dele na tua vida. Você não precisa brigar por nada. Você só precisa estar diante de Deus. Diante de Deus. Se tem afronta na tua vida tentando paralisar a tua fé, levanta a tua mão em nome de Jesus. Faz essa declaração comigo. Diga: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho isso. Diga com fé, diga com autoridade. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo? A marca que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido, pois quem, diga, é fiel. Levanta a tua mão, enche esse lugar de adoração. Diga: o meu Deus nunca, eu sei. Minha sorte, Ele diante. Diga você, levante a sua mão, diga: o meu Deus, o meu. Canta com fé, vai. Eu sei. Oh, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deixa o Senhor tocar na tua mão agora, querido. Oh, Ele consegue te ver no meio da multidão, meu amado. Ele consegue enxergar você onde você estiver. Ele ouve as tuas palavras nessa noite. Ele está aqui para te levantar. Ele está aqui para te fortalecer, o teu Deus. Ele não falha, Ele não muda. Ele não retrocede. Ele não volta atrás. Ele não desiste. Deus Todo-Poderoso. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Oh! Santo! 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 Yeah! Yeah!
você. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu Deus além de ti. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Diga isso pra ele, vai, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tem alguém aqui esperando em Deus? Você não vai ser envergonhado, você não vai ser confundido, você não será desprezado, querido. Aqueles que esperam no Senhor receberão dele graça e favor. Se você crê, vamos dizer isso. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus além de ti. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Se você crê nesse Deus, levanta a mão e diga: de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Diga você, de um Deus que trabalha. Esperam. Oh, yeah. De um Deus que trabalha. Querido, nesse exato momento Ele está trabalhando por mim e por você. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, querido. Mesmo em silêncio Ele está agindo. Mesmo quando eu não vejo, Ele está agindo. Oh, mesmo quando todos me abandonam, Ele está agindo. Mesmo quando parece impossível, Ele está agindo. Oh, mesmo quando as portas estão todas fechadas, Ele está agindo, está agindo, está agindo. Ouça. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deixa eu dizer algo para você. Ah, Deus. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Jesus sabia que haveria uma tempestade no meio do caminho que tentaria impedir com que os discípulos chegassem do outro lado. Ele sabe as tempestades que se levantam contra mim, contra você, querido. Só que enquanto os discípulos entravam no barco para obedecerem à voz dele, Jesus sobe um monte para orar. Ele sobe um monte para orar, porque ele sabia o que os discípulos não sabiam. E ele foi fazer pelos discípulos. Ele começou a vencer aquela tempestade lá no monte, orando pelos discípulos, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabe mais do que aquilo que ele te disse. Isaías fala que ele sabe o fim desde o começo. Ele sabe mais do que te disse, mas ele só te disse o que te disse, porque talvez você não entenderia o todo. Você não entenderia o todo. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Não esquenta para o lugar não, só sai daqui. Porque às vezes vai ser necessário obedecer sem entender.
confiar sem conseguir entender. Mas os discípulos no meio da tempestade, sendo assolados por aquela tempestade, o texto fala que Jesus olha do monte e vê os discípulos sendo assolados pela tempestade, e vai ao encontro deles. O que parecia sem saída se mostrou um dos maiores milagres que Jesus já fez, querido. As coisas que parecem sem solução na nossa vida são apenas oportunidades para se manifestarem os maiores milagres de Deus. Os maiores milagres de Deus, querido. Você pode não estar vendo saída, mas tem alguém que está mais alto do que você, que está enxergando lá na frente, querido. Deus está mais alto do que você. Ele consegue enxergar onde os teus olhos não enxergam, e Ele vai até onde você está. Tempestades são oportunidades de milagres maiores se manifestarem na minha e na tua vida. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta a tua mão, eu profetizo sobre você. Se no meio da tempestade as tuas forças forem embora, Jesus virá andando sobre as águas. Jesus segura na tua mão, te diz: não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo. Ele está andando por cima das águas para te ensinar que você também pode andar por cima das tuas adversidades. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Você pode não estar entendendo todo. Você pode não estar entendendo o todo, mas decida obedecer a voz dele. Decida obedecer a direção dele, querido. Canta para ele, diga: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga quem ele é para você. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Você pode cantar isso para ele mais uma vez? Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Declare: se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Meu abrigo. Diga, se o mar submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre isso. Declare pra ele. Diga: tu és o Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha e o meu. Será que você pode adorar a Deus? Adore ao Senhor comigo, diga aleluia. Aleluia. Isso, só adore.
Só adore, só adore. Não questione, não murmure, só adore, querido. A adoração atrai a presença, e a presença atrai o favor dele. Levante as suas mãos ao Senhor, cante aleluia. Faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus. Ele é o Deus, Ele é o Deus da tua salvação. És o meu dono, minha e o meu louvor. Coloque a mão no seu peito. Ele vai acalmar a tempestade aí dentro. Ele vai acalmar a tempestade. Confie, espere, descanse no Senhor. Ele chegou, Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Com a mão no seu peito. Deixa eu dizer algo para você. Eu quero que você cante mais uma vez a parte que diz: se o mar me submergir. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Nem sempre a gente vai saber o que fazer. E na hora da crise, quase nunca a gente sabe exatamente o que fazer. Mas a minha mãe me contou uma história a meu respeito, que aconteceu comigo quando eu tinha 6 meses de idade. E ela só foi contar para mim quando eu tive meu primeiro filho, o Breno. Ouça essa história. Ela me consagrou ao Senhor com 6 meses. Eu tive paralisia infantil e fiquei quase 3 anos sem andar. Ela poderia ter se desesperado, porque afinal de contas ela me consagrou para Deus. E a gente imagina, consagrado para Deus, protegido está de tudo. Mas a gente não entende que na mão de Deus a gente pode ser moldado até mesmo no vale da sombra da morte. Na mão de Deus. Na mão de Deus. Nunca deixará de estar na mão de Deus, mas a gente pode ser moldado nos lugares mais difíceis. Minha mãe poderia ter se desesperado, mas ela fez o que Pedro fez lá no meio da tempestade. Pedro percebeu que o lugar onde ele estava ia afundar. E ele decidiu, quando não sabia o que fazer, ele decidiu ir para perto de Jesus. Minha mãe não tinha resposta. Ela orava, o céu estava em silêncio, Deus não falava nada. Mas ao invés dela se desesperar, ela decidiu ir para perto de Jesus. Porque se eu e você não soubermos o que fazer, querido, aos pés dele, ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz, querido. Quase 3 anos depois, porque a minha mãe decidiu no dia da crise ir para os pés de Jesus. Me levava para a igreja todos os cultos que tinha nas casas, ela me levava. Eu não andava, me rastejava pelo chão. 3 anos depois, a adversidade não conseguiu resistir a alguém que permaneceu aos pés de Jesus. Não conseguiu, a tua adversidade não vai conseguir resistir, querido, a você diante de Jesus, aos pés dele, adorando a ele. 3 anos depois eu me levantei no meio da igreja e comecei a andar, querido. Não foi na mão do médico, não foi através de uma cirurgia, foi dentro da igreja, adorando a Deus, minha mãe adorando a Deus dentro da igreja. Deus me levantou. Quando você não souber o que fazer, vai para ele, vai para perto de Jesus, fica lá.
tempestade. Xambarababarás. Ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade. Deixa eu dizer algo, querido. Todos os discípulos provaram do livramento, mas só aquele que teve coragem de sair do barco andou sobre as águas. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Talvez não tenha sido à toa que o Senhor tenha confiado a ele a igreja primitiva no começo, porque talvez aqui a gente possa experimentar um milagre coletivo, mas só os que decidirem sair do barco vão experimentar milagres pessoais, individuais. Quantos querem isso? Com a mão no seu peito, a outra levanta. Uma no peito, a outra levanta. Canta mais uma vez para ele. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Agora as duas mãos para o alto. Você vai dizer 4 vezes aleluia. Aleluia. A segunda vez. Aleluia. A terceira vez, diga aleluia. A última vez bem forte. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se esconda nele, querido. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Diga para ele. E que diminua para que tu cresça mais e mais, mais e mais. Diga: no santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Você pode glorificar a ele. Você pode glorificar em voz alta o nome dele. Santo, poderoso, fiel, justo, verdadeiro. Oh, cante. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. Oh, a minha glória, a minha glória. Diga aí que diminua eu, e que diminua eu, para que tu cresças, oh Senhor, mais e mais. E
como os serafins. Esconda o rosto, Senhor, esconda o rosto. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, diga, no santo dos santos, a fumaça, só teus olhos me veem. Debaixo meu lugar. Oh, só tua graça, yeah. No santo, diga, no santo dos santos, a fumaça, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Oh, só tua graça, meu prazer, é o meu prazer, meu prazer, é o meu prazer, é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, Senhor, tua presença é o meu amo a prazer, tua presença, tua presença, eu amo a tua presença, tua presença é o meu eu amo a tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu. Sustenta e diz: não temas, estou contigo. Tu és meu filho amado, tu és Jesus, o Deus que se importa. O Deus que cuida, o Deus que me vê, o Deus que enxerga o meu coração. Não tem como me esconder da tua face, Deus. Não tem outro caminho pra ir, se não me lançar aos teus pés, Jesus. Se não me lançar aos teus pés e te adorar e me render e quebrantar meu coração. Meu Deus, como eu te adoro, Deus.
Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade. Levante as suas mãos a Ele. Diga que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo, você, que Ele crê. Infinita humildade, servo. Se eu passar pelo fogo, não temerei, só fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quantos querem a glória? Levante as suas mãos. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Em qualquer lugar que você estiver, querido, você pode se conectar a Ele. Anseie pela glória, anseie pela presença dEle, e Ele se manifestará, e Ele se manifestará. Oh, quantos sedentos por Ele tem aqui nessa noite?
Oh, o sedento faz do deserto manancial. O sedento transforma o deserto em santuário de adoração. Davi escreve o Salmo 63. Davi levou a arca, a presença de Deus, para Jerusalém. Ele tirou a presença de Deus de dentro da tenda e colocou a presença de Deus numa barraca exposta. E aí Davi escreve o Salmo 63. O Salmo 63 Davi escreve no deserto. Davi esteve por 2 ocasiões no deserto. Uma fugindo de Saul, a outra fugindo de Absalão. Nas 2 vezes que Davi esteve no deserto, ele já tinha frequentado o palácio. Então Davi escreve o Salmo 63 no deserto. Olha só, olha. Ele poderia ter dito nesse Salmo 63: Senhor, eu tenho saudade do palácio. Eu tenho vontade de beber a água fresquinha do palácio. Mas ele escreve o Salmo 63 dizendo: minha alma tem sede de Deus, meu corpo te anela, como uma terra seca onde não há água, para ver a tua glória e a tua formosura, como te vi no santuário, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Querido, o deserto ele não pode ser transformado em palácio, a menos que antes ele seja transformado em santuário, querido. Davi transformou o deserto dele num santuário de adoração para Deus. Ele clamou, ele ansiou a glória de Deus no deserto, querido. A glória de Deus pode alcançar você aonde você estiver. Basta você desejar a glória de Deus. Basta você ter fome pela presença de Deus. Fome pela presença de Deus. Fome pela presença de Deus. Eu ministro fome pela presença de Deus. Eu declaro, profetizo fome, sede da presença de Deus. Sede da presença de Deus. Fome. Quantos famintos tem aqui hoje? Oh! Santo! Santo! Oh! A última vez, diga: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, oh, oh, quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aplauda aquele que vive. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. 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 Você pode se assentar, por favor, querido? Quem pode? Quem tem cadeira para sentar, senta na cadeira. Quem tem chão, senta no chão. Permanece aqui na frente, quem está aqui na frente. Eu queria chamar as crianças aqui. Quero orar pelas crianças. Até 8 anos. Crianças até 8 anos de idade. Eu queria chamar aqui na frente. Aleluia, 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 aleluia. A gente vive um tempo, querido, em que
tudo tenta conspirar para destruir essa geração que está aqui na frente, ó. O mundo, a televisão, os valores desse mundo, tudo está tentando destruir essa geração aqui, ó, que está aqui na frente. Biblicamente, toda vez que o diabo tentou destruir uma geração, toda vez que tentou matar crianças, é porque no meio daquelas crianças havia alguém que ia trazer uma libertação para o povo. Foi assim lá no Egito, quando o faraó decidiu matar as crianças, é porque ele sabia que se levantaria Moisés ali no meio daquelas crianças, mas ele não conseguiu tocar em Moisés. Foi assim quando Jesus nasceu, tentaram matar as crianças, e até mataram, mas não conseguiram tocar naquele que foi separado para cumprir um propósito. Ainda que o mundo tente contra esta próxima geração, mas aqueles que estão sendo consagrados para um propósito vão permanecer escondidos em Deus, intactos, guardados, protegidos. Eu queria que você estendesse a tua mão para cá em nome de Jesus. Vamos orar por eles para liberá-los aqui. Senhor, nós oramos por cada uma dessas crianças nessa noite, pedindo a tua cobertura. Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo consiga comunicar algo ao coração delas, ainda que tão pequenos, que sejam como Samuel, que desde criança ouvia a tua voz, tinha contato com a tua glória, com a tua presença, e que eles sejam preparados, Senhor, para serem os próximos profetas dessa nação, os próximos levitas, os próximos pastores, missionários, em nome de Jesus, que vão promover a libertação do Senhor na vida de muita gente. Nós os abençoamos, liberamos a mente deles para entenderem a tua palavra, a tua voz, a tua direção. Protegemos, guardamos a vida dos nossos filhos e dessas crianças e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sai com as tias, pode sair ali com as tias, vocês. Aleluia. Você trouxe a sua Bíblia, querido? Fica aí, pode ficar. Deixa Deus te usar. Tá bom, eu gosto de coisa alta. A Bíblia fala, esteja na tua boca os altos louvores de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa era a minha desculpa para quando as pessoas perguntavam: as suas músicas são até legais, mas por que são tão altas? Eu não sei, irmão, mas na minha cabeça, assim, eu só consigo perceber Deus vindo quando eu estou me esgoelando para Ele. Assim. Não sei se é assim contigo. E aí eu usava esse versículo para defender a minha tese. Eu falei: irmão, na Bíblia está escrito, esteja na tua boca os altos louvores de Deus. Ai, meu Deus. Mais do que alto, é preciso estar incendiado por Ele. Incendiado por Ele. Os anjos que estão voando acima do trono de Deus são os serafins. Interessante que os querubins, que também são anjos ungidos, eles, biblicamente, se você for estudar, eles estão num plano abaixo do trono de Deus. Os únicos anjos que estão voando acima do trono de Deus são os serafins. E não por acaso, serafim significa aqueles que ardem em fogo. Que ardem em fogo. Para estar na presença de Deus tem que arder em fogo, querido. Tem que queimar de amor por Ele. Queimar de amor por Ele. Uma vez eu ouvi um relato da história de John Wesley, foi o fundador do metodismo. E alguém perguntou para ele: por quê? Como é que você consegue fazer para as multidões se aglomerarem para te ouvir? Ele disse: é simples. Eu me incendeio e as pessoas vêm para me ver queimar. Tem que se incendiar, querido. Tem que estar com o coração fervendo por Ele, fervendo de amor por Ele, queimando de amor por Ele, queimando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque. Aleluias. Aleluias. Capítulo 1. Quero queimar de amor por Ti, Deus. Me incendiar a cada dia em Teu altar. Eu quero
quero queimar de amor por ti, Deus. Me derramar todos os dias em teu altar. Você sabe que nas bases do trono de Deus tem pedras afogueadas. Isaías capítulo 6 fala que Isaías disse: ai de mim que sou um homem pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram rei. E a Bíblia fala que imediatamente um anjo pegou uma tenaz e pegou uma das brasas que estavam no altar, trouxe e colocou nos lábios de Isaías. Eu entendo que há fogo nas bases do trono, fogo no altar de Deus. É fogo. A gente precisa, não dá para oferecer uma adoração para Deus que não arda em fogo, até porque o fogo é aquilo que consome o holocausto, é o que faz subir a fumaça do incenso. Não tem como subir fumaças aonde não tem fogo. Como é que você quer que suba aquilo que você está oferecendo para Deus se não tem fogo? Fogo. Olha para o teu irmão e fala: queira queimar de amor por Deus hoje. Queira queimar de amor por Deus hoje. Aleluia. 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 Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 2, me mostra uma história que começa de estranha, muito estranha, mas de alguém que soube transformar esse momento de adversidade num momento espetacular, que até hoje é lembrado por cada um de nós que está aqui. Eu não sei como você começaria o seu livro. Eu falo de mim, eu faço CD. Possivelmente eu nunca começaria um CD meu como Abacuque começa o seu livro. Se você conhece alguma coisa dos meus CDs, você percebe que geralmente eu coloco uma música de alegria, de celebração para começar os CDs, os DVDs. Mas olha, se Abacuque fosse Sácer, olha como é que ele começaria o seu disco. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luto e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha como começa um profeta de Deus o seu livro. Abacuque é um profeta de Deus, querido. Ele não é qualquer profeta. Ele está na categoria dos profetas menores, não porque ele era menos importante, é porque a gente classifica dessa forma porque ele escreveu menos. Os que escreveram livros menores estão classificados entre os profetas menores. Os que escreveram livros com maior conteúdo estão classificados na categoria dos profetas maiores. Mas isso não significava que havia diferença entre eles. Todos eles eram instrumentos de Deus para a sua nação, para a nação de Israel. Abacuque não era diferente, ele era alguém ungido por Deus. O Espírito Santo repousava sobre a vida de Abacuque, querido. O Espírito Santo não repousava sobre todos nessa época, apenas sobre profetas, sacerdotes, reis. O Espírito Santo pairava. Então ele era alguém diferente, ele era alguém destacado, ele era alguém especial. E ainda assim, ele começa o seu livro dessa maneira. Um ungido de Deus, um profeta de Deus começa o seu livro dessa maneira. Eu não sei como é que está escrito aí na tua Bíblia, mas na minha Bíblia, entre o versículo 1 e o versículo 2, tem um título para esse lamento aqui de Abacuque. Na minha versão diz o lamento de Abacuque, algumas versões dizem queixa de Abacuque. Mas o interessante é que o profeta se queixa diante de Deus, o profeta lamenta diante de Deus. Eu não sei se você tem motivos para se lamentar, mas possivelmente todos nós, ao olhar para alguma área da nossa vida, a gente vai ter motivos para lamentar.
Motivos para lamentar. Eu não sei se você conhece alguém que só sabe lamentar. Já parou para conversar com alguém que só sabe reclamar da vida? É legal parar para conversar com essa pessoa? Não é legal. Porque a pessoa ela não quer ouvir uma direção para sair do problema. Ela simplesmente quer contar o problema. Simplesmente. Ela não quer uma solução para o problema. Ela quer contar a sua queixa. Se não é legal para a gente ouvir alguém que só sabe se lamentar, você acha que para Deus é legal ouvir alguém que só sabe se lamentar? Eu jamais começaria um disco meu me lamentando. Eu sempre vou tentar descobrir uma forma de eu trazer esperança para o coração das pessoas, até mesmo para o meu coração. Mas algo que eu percebo aqui é que o profeta, mesmo sendo de Deus, ele teve coragem de ser sincero diante de Deus, de ser transparente diante de Deus. Porque os grandes homens de Deus não são grandes porque são perfeitos. Geralmente eles são grandes porque são os mais transparentes, os mais sinceros, os que mais se mostram, os que mais se revelam para Deus como estão, queridos. Não é à toa que Deus chama Davi de homem segundo o seu coração. Meu irmão, se a gente fosse Deus, nunca que a gente chamaria Davi de homem segundo o coração. Se a gente for olhar o currículo de Davi, o histórico de Davi, a gente vai perceber alguns erros de Davi, algumas falhas de Davi. Mas diferentemente de Saul, Davi se expunha para Deus, Davi se abria para Deus, Davi revelava o coração dele para Deus, querido. Davi mostrava a crise dele para Deus e geralmente não permanecia na crise que estava. Às vezes a gente, por não querer se lamentar para Deus, a gente não consegue se expor para Deus, a gente não consegue expor o nosso coração para Deus. E só é curado quem se expõe, querido. Só é curado quem se expõe, querido. Só é curado quem se expõe. Se você for detectar em alguém algum tipo de enfermidade, possivelmente só haverá cura se houver um corte, abrir e lá dentro tirar, arrancar, consertar, costurar. É abrindo que se cura. Não é escondendo que se cura. Não é se fechando que se cura. O problema de algumas pessoas é que elas param aí. O CD delas só tem isso. Só tem lamento. Elas param aí. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que Deus ache legal, se eu posso dizer dessa maneira, você ser alguém transparente diante dele, mas o teu lamento por si só não vai gerar a mudança que você precisa. Não vai gerar a mudança que você precisa. O interessante é que Deus fala ao coração do profeta e o profeta começa a mudar o seu discurso. Às vezes a gente está com um discurso de lamento, Deus fala conosco e o nosso discurso não muda. Tem gente que se agarra na sua dor porque é a única maneira de as pessoas a notarem, a perceberem, terem pena dela. Pessoas que saem de um culto com uma palavra poderosa, acabou o culto, Deus veio, se manifestou, teve anjo, teve tudo, aconteceu uma arruaça espiritual aqui no nosso meio. Acaba o culto, a pessoa vem e quer contar a situação dela para o pastor, quer que o pastor ore por ela especificamente. Não deixou aquilo que aconteceu entrar no coração dela e tocá-la e transformá-la. É gente que quer viver com a sua dor, é gente que quer viver com o seu lamento. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não ouve lamento, não é lamento que Deus ouve. A Bíblia fala que as nossas orações são recolhidas em taças por anjos e levadas a Deus no céu. Não são os nossos lamentos, são as nossas orações. Tem uma diferença entre lamentar e orar, querido. Tem uma diferença. Vai comigo para o capítulo 3 de Abacuque. Como é que começa aí na tua Bíblia o capítulo 3 de Abacuque? Eu não sei se tem na tua Bíblia, mas na minha está dizendo a oração de Abacuque. Já não é mais o lamento, agora é a oração. Sabe por quê, querido? O lamento só expõe para Deus o meu problema. A oração
clama a Deus e mostra que há um coração esperançoso, cheio de fé, para que haja uma mudança. É diferente, querido. É diferente eu dizer, tá brabo, tá ruim, tá doendo. É diferente eu dizer isso e dizer para Deus, Deus, tá doendo, mas eu continuo na tua presença te adorando. Deus, está difícil, mas eu vou permanecer fiel. É diferente, querido, é diferente. É diferente. Olha como é que... Eu vou de novo para o versículo 2 agora do capítulo 3. O lamento começa dizendo, até quando, Senhor? E a oração começa dizendo, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O lamento só consegue enxergar a situação desesperadora que está. O lamento de Abacuque só conseguia enxergar o que estava acontecendo com o povo. Deixa eu te situar nessa história. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. O profeta Abacuque também tinha sido levado cativo para a Babilônia. Geralmente quando um povo era levado cativo, o povo de modo geral começava a trabalhar como escravos. E os principais do povo, sacerdotes, príncipes, reis, eram trancados em masmorras, em cadeias, algemados, acorrentados. Então aqueles que eram os líderes viviam uma situação pior do que o povo em si. O povo estava escravo, mas tinha uma certa liberdade. Mas o profeta, ele estava acorrentado, possivelmente preso numa masmorra, numa cadeia, numa cela. E ele começa a perceber que o povo de Deus na terra da Babilônia começa a perder as características do povo de Deus. Israel ficou 70 anos na Babilônia. Alguns de Israel nasceram na Babilônia e começaram a confundir o seu sotaque. Já não falavam mais como os hebreus, já misturou o sotaque hebraico com o babilônio. E Abacuque olha aquela situação e entra em desespero. Mas o desespero, o lamento dele só consegue enxergar o lado ruim da história. Querido, o lamento só enxerga o lado ruim da história. E ele diz, Senhor, até quando eu vou gritar violência, não vai ouvir? Está acontecendo tanta coisa, você não faz nada. Os justos estão perecendo, os maus estão se levantando. Ele só consegue enxergar o lado ruim. Agora a oração dele, a oração no capítulo 3, fala, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras que o Senhor fez no passado. A oração, querido, abre a janela da esperança para nós. A oração, querido, ela consegue enxergar no meio da dor uma saída, uma possibilidade, uma oportunidade, querido. É por isso que são as nossas orações que são ouvidas, não os nossos lamentos que são ouvidos. Davi diz em um dos seus salmos, ele diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. É preciso transformarmos os nossos lamentos em orações diante de Deus. Não há condição dos lamentos apenas serem ouvidos. Olha comigo, vem comigo para um texto. A mulher Ciro-fenícia, a Bíblia fala de uma mulher Ciro-fenícia que tem uma filha endemoniada, doente. Alguns textos falam de uma forma, outro de outra. E ela chega para Jesus para se lamentar. Ela fala, Jesus, minha filha está terrivelmente enferma. O que Jesus faz? Não fala nada, fica em silêncio. Jesus não responde lamento. Por mais, às vezes até difícil de você entender isso. Mas o texto segue. E no meio daquela história, Jesus em silêncio, aquela mulher se prostra e começa a adorar Jesus. É o que a Bíblia fala. E a adoração daquela mulher rompeu o silêncio de Jesus. A adoração daquela mulher rompeu o silêncio de Jesus. Você consegue entender isso, querido? Você consegue entender isso? Pergunta para quem está perto de você, pergunta para ele, você tem algum motivo para se lamentar? Diga, transforma esse lamento em oração, meu irmão. Transforma esse lamento em oração, meu irmão. Transforma esse lamento em oração. Transforma esse lamento em oração, querido. Tem gente que só fica na parte dos planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa agora é luto do que já morreu. Tem gente que só fica aí. Mas a canção continua dizendo, não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara, me põe teu azeite na minha dor. Ah, querido.
É oração. Oração expõe para Deus o problema, mas mostra a tua disposição de viver nele, a direção dele, querido. Mas o mais interessante é que eu preciso terminar essa história com você para orar contigo por causa da hora. Mas o mais interessante, querido, é que porque alguém decidiu transformar o seu lamento em oração. Olha o que aconteceu. Eu nunca vi, por exemplo, ninguém compor uma história, pastor, com o capítulo 1 de Abacuque. Nunca vi. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Eu nunca ouvi. Mas eu já ouvi algumas canções do final do livro de Abacuque. Vai comigo lá para o versículo 17 do capítulo 3. Olha o que acontece quando alguém decide transformar os seus lamentos em oração, querido. Ah, meu Deus. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Canta isso mais uma vez para ele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Olha o que ele está dizendo, olha o que ele está dizendo, querido. Ele está dizendo: Senhor, está faltando tudo. Não está dando certo nada. Como a gente diz lá no Rio, todos os lados estão batendo de frente. Ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: eu não tenho motivo nenhum para me alegrar. Querido, olha para mim, geralmente a alegria é resultado de alguma coisa. Geralmente a alegria é produto, é resultado de alguma coisa boa que acontece comigo, contigo. De repente você recebe uma boa notícia na tua casa, sei lá, chega um telegrama da tua empresa, sei lá, não tem mais negócio de telegrama, agora é e-mail, sei lá. Chega uma notícia da tua empresa dizendo: olha, a partir de amanhã você vai trabalhar metade do tempo que você trabalhava e ganhar o dobro do que você ganhava. Tem gente que fala em mistério, roda, sapateia. Imagina alguém parar na porta da tua casa com uma Ferrari, assim, sei lá. Eu nem terminei, já tem gente tomando posse, né? Chega na porta da tua casa e fala: irmão, querido, eu enjoei de andar de Ferrari. Me dá a tua Fiat Uno, toma minha Ferrari. Eu não sei, mas a gente se alegra com notícias boas, não é isso? Notícias boas. Não sei qual é o seu time, o meu não está me dando muitos motivos de me alegrar. Flamengo. Mas a gente geralmente se alegra por alguma notícia boa, por alguma coisa interessante, boa que aconteceu conosco. Mas olha o que Abacuque está dizendo: não aconteceu nada de bom, está tudo dando errado do mesmo jeito. Mas ele decide colocar a alegria dele não em coisas, porque o nosso problema aqui, a nossa alegria está apoiada em coisas. Mas ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, naquele que não tem sombra e nem variação de mudança, naquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, naquele que a palavra dele não passa, mesmo que os céus inteiros passem, a palavra dele não passa. Abacuque está dizendo: eu vou apoiar minha alegria naquele que não muda, naquele que não falha, naquele que é fiel. Decida apoiar a tua alegria nele, querido. Decida apoiar a tua alegria no Senhor. E olha aqui que Abacuque diz: o final para mim é o melhor de tudo. O versículo 19, a gente acha que o texto termina no último versículo, mas o texto não termina no último versículo. Eu vou ler o último versículo contigo. O último versículo diz: o Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como os da corça
e me faz andar em lugares altos. Se terminasse aí, seria maravilhoso. Mas Davi é o último versículo. Ok. Mas tem um negócio escrito aqui depois do último versículo, que deveria ser o versículo 20. Na minha Bíblia está dizendo: para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Olha, querido, um lamento, porque se transformou numa oração. O final se transformou num cântico de vitória na vida de Abacuque. Cânticos de vitória serão produzidos na tua vida quando você transformar os teus lamentos em oração diante de Deus, querido. Quando você transformar os teus lamentos em joelho no chão, meu amado, em joelho no chão na presença de Deus. Quando você transformar os teus lamentos em mãos levantadas diante dele, em lágrimas que caem do teu rosto em adoração diante dele. Quando você transformar o teu lamento em oração diante do Senhor, ele transformará a tua oração em cântico de vitória na tua vida, que vai abençoar a vida de dezenas e dezenas de pessoas, querido. Ainda que você não escreva um livro da tua vida, a tua história vai ser contada em outras gerações. Em outras gerações, querido, a tua história vai ser contada. Interessante que Davi escreve o Salmo 40. Davi está dizendo o Salmo 40 alguma coisa que ele vai dele para Deus. Olha o que acontece no Salmo 40, ele diz: eu esperei com paciência no Senhor. Ele está dizendo uma coisa dele para Deus. E ele continua dizendo: e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, colocou na minha boca um novo cântico, firmou os meus passos, colocou na minha boca um novo cântico, um hino de adoração ao meu Deus. Aí olha o que diz agora: muitos verão e confiarão no nome do Senhor. Muitos verão o quê? Muitos verão a minha trajetória de esperar, de sair do lodo, colocar o meu pé na rocha, firmar meus passos. Um cântico vai ser produzido na minha boca quando esse caminho é percorrido, querido. Não tem como. Um cântico é produzido na vida daquele que decide esperar no Senhor, que vai, tira os pés da lama, coloca os pés na rocha, que é Cristo, querido. O lamento deixa os teus pés na lama, mas a oração coloca os teus pés na rocha. E colocar os pés na rocha vai colocar na tua boca um cântico. Vai colocar na tua boca um cântico, querido. Muitos verão. Tem gente observando a tua trajetória. Mesmo que você não queira escrever um livro, tem gente. Mesmo que você não seja novela, tem gente te seguindo. Tem gente te acompanhando. Hebreus 12:1 diz que há uma nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1 diz que existe uma plateia observando você e eu. E aí Salmo 40 diz: muitos verão e confiarão e glorificarão o nome do Senhor. O teu lamento deixa os teus pés só na lama. A tua oração coloca os teus pés na rocha. E ao colocar os pés na rocha, um cântico é colocado nos teus lábios. Isaías diz que o Senhor nos cerca com cânticos de livramento. Cânticos de livramento, querido. Deus nos cerca com cânticos de livramento. Agora, aonde esses cânticos são produzidos, querido? Eles não são produzidos de fora para dentro, eles são produzidos de dentro para fora. É de dentro para fora, querido. Não é uma canção que você vai ouvir, é uma canção que você vai cantar. Não é alguma coisa que vai entrar pelos teus ouvidos, é alguma coisa que vai sair pelos teus lábios, querido. É esse tipo de canção que vai transformar, que vai mudar, que vai estabelecer um novo tempo na tua vida. Nada mudou por fora. Abacuque continuava preso, o povo continuava na Babilônia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus não muda por fora, é porque Ele quer começar a mudança por dentro, querido. A mudança que eu e você precisa não é por fora, querido. Quando começa dentro, fora vai ser uma questão de tempo. Vai acontecer, meu amado, vai acontecer. Vai acontecer, querido. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar em lugares altos.
para o mestre de música, para os meus instrumentos, para os meus instrumentos de corda. Deus vai te dar uma música no meio da tua crise. Deus vai te dar uma canção no meio da tua dor, no meio da tua luta, querido. Existem algumas pessoas que param para falar comigo e falam: Davi, essa canção é tudo aquilo que eu queria dizer para Deus e não sabia como. E eu entendo que algumas canções descem do céu para a terra, querido, porque Deus quer ouvir, porque Deus ele ouve canções como orações. E Ele quer ouvir algumas canções para poder se manifestar. E só será possível Ele se manifestar quando isso sair da terra para o céu. E aí às vezes Ele manda isso para alguém. Ele fala: olha, estou confiando isso a você, porque isso é o clamor, é a oração que eu tenho ouvido na minha presença. E eu vou transformar isso em música, eu vou dar para você, para que o meu povo comece a cantar isso, a dizer isso. É importante dizer, é importante abrir a boca e dizer, é importante transformar isso em cântico. E Deus vai transformar a tua vida, querido, em inspiração para muita gente. Eu tinha muitos motivos para me lamentar. Nasci num lugar pobre, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Chatuba. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da Chatuba, mas não é um dos lugares mais conhecidos do Rio de Janeiro. É um lugar, na verdade, que o Rio quer esquecer, porque é um lugar onde acontecem as atrocidades. Muitas das pessoas que nasceram na mesma época que eu, no mesmo bairro, na mesma rua, morreram, ficaram pelo meio do caminho. Nasci numa família muito grande de 11 filhos. Eu sou o último. Então você sabe que o último sempre se lasca, né? Sei se nessa época lá dos nossos pais, que a situação era mais difícil, geralmente a roupa de um passava para o outro. Um crescia, não dava mais, passava para o outro. Eu era o último, imagina. Eu estava usando na década de 80 a roupa da de 60 lá. Roupa dos Beatles, né, na década de 80. Era uma família muito pobre. Passei fome algumas vezes, não tinha o que comer algumas vezes. Passei mal de fome, já passei mal de fome. Não é aquele negócio, estou com uma fominha, estou com um negócio, não. Eu já passei mal, quase desmaiar de fome. Com criança, porque eu não tinha o que comer. Poderia me lamentar por causa disso. Poderia ficar nessa estatística dos que se lamentam. Tive paralisia infantil. Estudei em escola pública a minha vida toda. Quase terminei o meu 2º grau. Na verdade, eu não terminei meu 2º grau porque eu decidi sair daquela vida que eu estava levando. Era uma vida de lamento, era uma vida em que no máximo eu ia conseguir um emprego de salário mínimo, e olhe lá. Mas eu decidi romper com aquilo na metade para terminar o 2º ano, o último ano, 3º ano do 2º grau na época, né, que era assim que dizia. Eu falei: Deus, eu vou entregar minha vida para Ti, porque até agora não está dando nada a minha vida. Fui criado na igreja, nos caminhos do Senhor, mas não estava dando nada. Falei: dessa rocha não sai água. E eu, com 17 anos, eu não estou dizendo que isso é uma direção para todo mundo, mas foi a direção para mim. Deus falou comigo, Deus teve misericórdia de mim, eu decidi obedecer a voz do Senhor. Com 17 anos eu fui ser missionário, eu larguei a escola, conversei com os meus pais me abençoaram, e eu fui ser missionário. E aí, ao invés de ficar reclamando porque nasci num lugar pobre, que não tinha o que comer, eu fui para lugares que precisavam muito mais da minha ajuda. Eu fui ser missionário no Jocum, mas no Rio, e fui para a favela. Fiquei um tempo no Morro do Borel, fiquei um tempo no Dona Marta, morando lá, dormindo lá, conhecendo gente com situações piores e cuidando de gente que viveu uma situação pior do que a minha. Quando eu decidi transformar o meu lamento em força para cuidar da vida de outros, foi a hora que Deus começou a mudar minha sorte, querido. Porque a gente decide o que fazer, vai ficar só se lamentando no meio do caminho, ou vai decidir transformar a nossa vida, a minha e a tua vida, numa coisa maior que vai inspirar a vida de outras pessoas. É você que decide. Transformar o teu lamento em oração depende de você, mas transformar
transformar a tua oração em cântico de vitória, está na mão de Deus. É Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer isso. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus, querido. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que tiveram muitos motivos para se lamentar. Você pode pensar, a minha história de vida é muito pior. Você pode estar aí pensando, aconteceu coisas piores comigo, Davi, tu não tem nem noção. Mas se você quer mais uma vez decidir transformar essa tua história aí de uma aparente tragédia num motivo para você ajudar outras pessoas e transformar o teu lamento em oração, para que o Senhor transforme a tua oração em cântico de vitória, que vai abençoar não apenas a tua vida, mas dezenas e dezenas de pessoas. Talvez você está paralisado aí por causa do teu lamento, mas hoje você quer transformar isso em oração diante de Deus, em incenso que sobe. A Bíblia fala que as nossas orações são como incenso. Incenso que sobe. A única coisa que sobe até a presença de Deus é incenso. Incenso. A única coisa que chega à presença de Deus é incenso, querido. E as orações são esse incenso, a Bíblia fala. Não tem nada que consiga chegar até Deus que não seja incenso. A nossa murmuração, o nosso lamento não tem poder de alcançar o trono de Deus, mas a nossa oração sim. Se você quer hoje transformar lamentos em orações, se você quer hoje transformar a tua história de tragédia numa história de superação que vai abençoar a vida de outras pessoas, se você quer mudar alguns paradigmas, se você estava preso a alguma situação, talvez disseram alguma coisa para você que feriu teu coração, te magoou ao ponto de te parar, de te paralisar, e você só consegue enxergar o lado ruim da história. Mas se hoje você quer romper com isso, seja lá quem você for, querido, essa história aqui fala de um profeta de Deus. Um profeta de Deus. Talvez não tenha ninguém aqui maior do que Abacuque foi. E ainda assim Abacuque tinha lamentos, mas decidiu transformar os seus lamentos em oração. Talvez existam pessoas aqui hoje. Se você entende que esse tipo de adversidade não dá em árvore, geralmente está em profeta. Se essa palavra alcançou teu coração de alguma forma e você sente que Deus está falando contigo, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem, pode vir. Isso. Isso, vem aqui à frente, chega mais à frente, por favor. Chegue mais à frente, querido. Chegue mais à frente, querida. Darabashuri que telebadarás. Yondere manas tocolobashou deribadakache telebadarás. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Chegue mais à frente. O que era festa e agora é luto do que... Venha para os lados aqui. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera. Agora diga com fé, diga, e o tempo que roubado foi, diga. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Diga, diga, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar do fundo da tua alma. Oh, diga, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite. Pois, Senhor,
restitui. Davi diz no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Só que ele não para por aí. Ele diz: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua aflição, mas fala com Deus aí agora. Fala com Deus: Deus, eu decido superar esse momento da minha vida. Eu não vou viver marcado por essa dor, marcado por essa situação. Eu decido transformá-la em oração e em combustível para minha fé. Eu decido transformar isso hoje na minha história de superação, que vai servir para muita gente, que vai abençoar a vida de muita gente. A cura será maior do que a ferida. A cura será maior do que a ferida. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, eu oro pelo teu povo aqui na frente. Vem com teu bálsamo, vem com teu óleo. Sara, cura, restaura, meu Deus, em nome de Jesus. Faz algo novo, opera um milagre. Começa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, escreve a tua história para eles. Eu oro abençoando a vida de cada um desses meus irmãos. Meu Deus, que esses lamentos se transformem em oração diante do Senhor, Deus, e que sejam transformados em hinos, em cânticos, em música que vai relatar a tua fidelidade, que vai dizer do teu poder. Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo a partir de hoje, que haja uma liberação dos céus sobre a vida deles, para que eles vivam um novo tempo, que a história deles inspire a muitos outros, que a história deles nunca mais sirva para deprimi-los, para entristecê-los, para trancafiá-los em quartos. Que essa história, Deus, de vida deles nunca mais seja motivo, Deus, para eles tomarem remédios, para se consultarem em psicólogos. Não. Qualquer coisa, seja a mínima que for, Deus, que seja transformada em cânticos de vitória, em história de motivação, de superação, que vai abençoar a vida de muita gente. Assim como o Senhor fez comigo, faz com os teus filhos que estão aqui hoje. Assim como o Senhor fez com a minha história, faz com a história deles. Eu profetizo: se levantarão homens e mulheres, profetas do Senhor, que serão agentes de cura, para essa geração, em nome de Jesus. Se você crer, comece a adorar, glorificar e aplaudir ao nome do Senhor. Exalte, abre a tua boca, glorifica. Santo, justo, poderoso, fiel, verdadeiro. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Aleluia. Eu queria que você que está aqui na frente, eu queria que você vai abraçar alguém, mas antes de abraçar essa pessoa que está aí perto de você, mesmo que você não conheça, vem estar entre irmãos aqui, fica tranquilo, que a única coisa que está operando aqui agora é o Espírito Santo. Antes de abraçar esse irmão, você vai dizer para ele: você já viu aquelas obras quando vão ser inauguradas, que tem aquela fita, que coloca uma fita e vem alguém e corta e inaugura aquela coisa nova? Você vai abraçar teu irmão, vai falar para ele: olha, hoje foi cortada a fita na tua vida. Foi inaugurado algo novo de Deus na tua vida hoje. Algo novo. Pode abraçar, abraça quem está perto de você. Abraça, isso.
Abraça alguém, procura alguém aí. Não fica esperando alguém vir até você, não. Vai você até alguém, abraça alguém aí, vai, querido. Mesmo que tenha alguém abraçando alguém, abraça 3, abraça 4. Fala, a fita foi cortada hoje. Algo novo está sendo inaugurado na tua vida. Na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida. Quem pega, quem recebe, quem toma posse. Aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar essa canção juntos. É a oração do Pai Nosso. Vamos atrair a presença do Senhor para o Brasil. O Brasil está precisando que o reino do Senhor se manifeste. Vamos cantar essa canção. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Levante as suas mãos, diga: venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como glorifica. Yeah! Oh! Deus abençoe vocês aí, cara, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Oh, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros, Senhor. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Diga: venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade. Diga: porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Amém! Oh! Amém! Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Diga mais uma vez: venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu, faça.
Diga, seja em minha família, seja em minha família, como é no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, faça. Diga, seja no Brasil, seja no Brasil, como é no céu. Venha, venha o teu reino, faça. Seja em Bertioga, seja em Bertioga, como é no. Venha, venha o reino, faça a tua vontade, seja aqui na terra, como é no. A última vez, venha o teu reino, faça, seja assim na terra, como é no céu. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração, diga assim, ó. Seja em minha vida, como é no céu. Diga, coloca a mão no teu irmão, diga. Seja em meu irmão, seja em meu irmão, como é no céu. Diga, seja em Bertioga, seja em. Como é no céu. O nome da igreja. É. Como é. Seja em toda a terra. Seja em toda a terra.